Sejam muito bem-vindos ao Mundo na Zona, o nosso programa aqui no Zona Curva, em que toda semana a gente fala sobre os principais acontecimentos do mundo. Eu sou Giovana Branco, sou doutoranda em Ciência Política e pesquisadora de política russa, e hoje eu estou aqui para falar sobre o que aconteceu nessas últimas semanas, que foi bastante coisa, a começar pela política francesa, que já vinha, né, em algum cenário de turbulência já há algum tempo, mas agora aumenta ainda mais essa situação, na medida em que saiu nessa semana a decisão em que Marine Le Pen, uma das principais políticas do país, fica inelegível por 5 anos. Bastante coisa. A política, né, da extrema-direita francesa, chefe do partido, foi considerada culpada pelo desvio de fundos do Parlamento Europeu e vai ficar, portanto, inelegível por esse período de 5 anos, além de ter recebido um mandado de prisão também. Isso ainda não se confirmou, ela tem uma série de recursos que podem ser realizados, mas essa decisão inicial já foi suficiente para chocar bastante a política francesa. Antes de receber a sua sentença, Le Pen disse que, caso fosse considerado culpada, isso poderia significar a sua morte política no país. E que 11 milhões de pessoas votaram no movimento em que ela representa e podem se ver sem uma alternativa viável para as próximas eleições presidenciais. Lembrando que nas últimas eleições, ela e o Macron tiveram uma disputa bastante intensa, e o Macron conseguiu formar o seu governo não por uma ampla maioria, mas de uma forma bastante apertada. Então ela tem razão no momento em que grande parte do eleitorado francês pode ficar sem uma alternativa para as próximas eleições. A corte apontou que Le Pen e o seu partido, mais ou menos 12 pessoas foram indiciadas junto com ela, usaram indevidamente o valor de 3 milhões de euros que eram do Parlamento Europeu, uma verba que teria sido direcionada aos assistentes parlamentares. Mas ela foi utilizada entre os anos de 2004 e 2016 para membros do partido na França, violando, portanto, as regras presentes na União Europeia. É uma decisão bastante importante, principalmente agora, né, nesse cenário de aumento dos governos mais extremistas da União Europeia, mostrando que a instituição ainda se mantém ali forte de alguma maneira. O partido de Marine Le Pen disse que a decisão era um abuso do judiciário, fazendo um discurso que é muito parecido com a declaração de Donald Trump toda vez que ele enfrentou casos nas cortes norte-americanas, né, dizendo que os juízes de alguma forma extrapolavam as suas decisões, extrapolavam os limites do seu cargo e não poderiam tomar essas decisões contra pessoas que têm um cargo bastante elevado. Então, aqui o discurso é muito parecido com o que a gente já viu no sistema norte-americano, mas, apesar desse discurso e apesar, né, desse fortalecimento da extrema-direita na França, ainda assim a gente vê uma União Europeia e um Parlamento Europeu de fato fazendo valer as suas leis e indo atrás de qualquer tipo de ação indevida nos países. Bastante importante acompanhar como que vai ser o processo para as próximas eleições francesas. Quem pode ser o próximo candidato, né? O principal representante do partido francês da Marine Le Pen pode ser uma substituição, mas provavelmente ele não teria o mesmo tipo de alcance que ela tem na política francesa. Ainda falando de governos mais extremos, a gente tem algumas decisões também nos Estados Unidos, bastante importante, já que nessa semana aconteceu um importante teste de popularidade de Donald Trump. Nós tivemos, né, nessa semana mesmo, a eleição na Suprema Corte do estado de Wisconsin, que agora teve essa eleição para indicar ou não
um suporte ao candidato de Donald Trump, especialmente depois que Elon Musk e Donald Trump gastaram aproximadamente 20 milhões de dólares para elevar a campanha do seu candidato preferencial. Então, a aposta ali no estado de Wisconsin foi realmente muito elevada. Wisconsin é considerado um estado importante para a política americana. O Trump não ganhou lá com uma ampla margem de votos, então a confirmação da eleição desse juiz da Suprema Corte apoiado pelo presidente, seria de alguma forma uma confirmação de tudo que o Trump vem fazendo até então. Mas o resultado que saiu foi que ele não venceu. O candidato preferencial não foi o escolhido nessa eleição. Então a gente já começa a ver algum tipo de questionamento sobre as políticas de Donald Trump nesses primeiros meses de mandato. Agora, início de abril, né? Lembrando que ele tomou posse de fato em janeiro desse ano. O estado de Wisconsin é visto como um campo de batalha bastante importante para a política norte-americana. Como eu comentei, o Trump venceu ali com uma margem bastante apertada de votos, e a vitória lá desse juiz poderia significar uma aprovação em relação às políticas que vêm sendo promovidas contra a imigração ilegal, contra as iniciativas de inclusão e diversidade, que também têm sido bastante agressivas, né, pelo governo Donald Trump, além do aperto, né, das forças federais de uma forma geral. Mas agora, como esse candidato preferencial do Donald Trump não ganhou essa eleição, a gente já fica ali também com uma dúvida se essas políticas de fato têm sido bastante aceitas pela população. Ao mesmo tempo, também acontece uma corrida eleitoral na Flórida para preencher uma vaga que ficou disponível, né, no governo do estado, que poderia ser também uma vitória importante para os republicanos, que contam com uma maioria apertada também. A Casa Branca esperava que as vitórias nessas eleições de alguma forma se convertessem a um maior apoio ao presidente norte-americano em um momento de bastante instabilidade interna, né? Já que o time do Donald Trump no Partido Republicano vem tentando acalmar uma situação bastante difícil, que foi o compartilhamento de planos militares dos Estados Unidos em um aplicativo comercial com um jornalista. Então, quebra completamente, né, a ideia de segurança nacional e privacidade, e, enfim, de segredos de Estado de alguma forma, né? E também revelar os detalhes dos seus planos de tarifas mútuas, o grande tarifaço do Trump, como vem sendo noticiado por aí, né? Ele chamou esse dia de Dia da Libertação, fazendo referência a um momento em que os Estados Unidos se livrariam de antigos acordos comerciais desfavoráveis ao país. Isso ignora completamente a política norte-americana de, primeiro, impor os seus valores e preferências ao redor do mundo, e segundo, de entender que, na grande maioria dos acordos comerciais, os Estados Unidos são a parte mais forte e mais privilegiada, e, portanto, os ganhos são recíprocos, se não muito maiores, para os próprios Estados Unidos. Então, não é apenas uma relação econômica em si, é também uma codependência, já que a economia norte-americana não é autossuficiente em praticamente nenhum setor, mas também de entender que mesmo numa relação econômica em que fosse, né, algum tipo de necessidade, os Estados Unidos ainda assim têm algum tipo de voz maior, de maior privilégio nesse cenário de negociação. Então, o cenário econômico não era tão ruim assim quanto o Trump tentava dizer. Os investidores estão altamente preocupados com o provável aumento da inflação que seria gerado por essas tarifas do Donald Trump. Isso pode gerar uma certa ansiedade econômica entre os eleitores, né, nesse cenário que fica cada vez maior a incerteza sobre o futuro, sobre os preços, sobre a política. Então as pessoas elas passam a reagir de uma outra maneira e tomar escolhas de outra forma, inclusive podem se voltar contra o próprio governo, né, já que o governo vem efetuando essas medidas, dizendo que o discurso, né, de todas as tarifas é justamente
proteger os interesses dos trabalhadores norte-americanos, mas na realidade o efeito pode ser contrário. Se você aumenta a inflação do país, você tem uma elevação generalizada dos preços, diminuição do poder de compra, os trabalhadores são os principais afetados desse processo. Mas Trump também declarou que não está muito preocupado com o aumento dos preços para os consumidores, o que é, no mínimo, uma contradição, né, no seu discurso de proteger os interesses dos trabalhadores. E por fim, a gente vai falar da Rússia, que vem cada vez mais reprimindo a comunidade LGBT do seu país. O governo russo vem iniciando uma onda de repressão contra a comunidade LGBT, com a polícia, inclusive, invadindo boates noturnas, e investigando pessoas que são suspeitas de serem homossexuais, sem ter necessariamente provas contra isso. Desde o início da guerra na Ucrânia, a repressão interna vem aumentando bastante, vem se tentando controlar cada vez mais os valores e os costumes na sociedade. E o presidente Putin disse que essas restrições nada mais são do que uma forma de manter os valores tradicionais russos. Basicamente, aqueles valores conservadores, como né, uma família heterossexual normativa. Então a gente tem ali sim uma presença muito grande, para além, é claro, da relação mais estreita do governo russo com a Igreja Ortodoxa. Então, nós temos o reavivamento desses valores cada vez mais na sociedade. Em novembro de 2023, a Suprema Corte Russa determinou que o movimento internacional LGBT, o que é um conceito bastante amplo e nebuloso, né, do que significa isso, seria considerado uma organização terrorista, incluindo, né, nessa lista que estão, por exemplo, a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. Não há uma definição sobre quem seria parte desse movimento internacional LGBT e por que ele é uma ameaça tão grande quanto grupos terroristas mais tradicionais, como a gente compreende. No geral, até então, ativistas pelos direitos LGBT e seus advogados eram as principais vítimas, os envolvidos de toda essa política, que poderiam pegar inclusive de 6 a 10 anos de prisão. Então, é realmente uma condenação bastante importante na Rússia a partir do momento em que são agentes considerados partes de organizações terroristas. A Human Rights Watch disse que isso aumentou as ondas de repressão dentro do país, inclusive com vários casos de agressão policial contra cidadãos russos, sem nenhuma prova anterior. E atualmente, isso mudou um pouco desde 2023, né? Eu comentei que os alvos iniciais eram justamente os ativistas e seus advogados, mas hoje também são pessoas comuns que estão apenas participando de festas, por exemplo. Já não tem mais essa associação com os movimentos organizados em relação aos direitos LGBT. Lembrando que a homossexualidade foi descriminalizada na Rússia em 1993. Porém, em 2013, o cenário mudou bastante com a assinatura que o Putin fez da chamada Lei contra a Propaganda Gay, que nada mais é do que uma lei contra qualquer material que deixe relações não tradicionais atraentes para um público jovem. De novo, um conceito extremamente amplo e nebuloso para poder se alargar. Você consegue colocar muitas coisas ali quando você não tem uma definição tão fechada. Então, mesmo um casal homossexual andando de mãos dadas na rua pode ser enquadrado enquanto propaganda gay, nesse caso, e poderia haver uma punição. E foi em 2022 que a Rússia passou a implementar multas pela promoção dessa propaganda. Então, de fato, a gente tem observado um apertamento muito maior dessas políticas. Além disso, a mídia estatal vem bombardeando os russos com mensagens sobre as virtudes da família heterossexual com filhos. Lembrando que a Rússia é um país que tem um problema demográfico bastante significativo. E nesse ano, o presidente russo, Vladimir Putin, liberou uma ordem para que o seu governo encontrasse estratégias de promover famílias com múltiplos filhos. Então, isso parece ser um assunto bastante importante na pauta da política russa mais atual.
Desde que a Rússia introduziu essa lei contra a propaganda gay lá em 2013, o número de russos que acreditam que pessoas LGBT não devem ter o mesmo direito dos demais cidadãos aumentou de 47% para 62%, segundo o Centro de Pesquisa Levada, que é um centro de pesquisa independente da Rússia. Então, é um número muito chocante, mas particularmente me choca muito mais imaginar que já em 2013 a visão já era de 47% da população, que entendia, por exemplo, que homossexuais não podem ter os mesmos direitos dos demais russos. Então, é um preconceito bastante enraizado nessa sociedade. Atualmente, a comunidade trans parece ser um alvo central para as ações policiais, mais do que a comunidade gay, por exemplo, e os ativistas vêm dizendo que o que a gente percebe é justamente um êxodo silencioso dessa comunidade que sai da Rússia, transformando, obviamente, a sociedade russa em muito mais homogênea, na medida em que, né, os estranhos para esta política saem, os iguais acabam ficando. E isso pode ser um problema no futuro, na medida em que, primeiro, você expulsa as pessoas do seu país, e segundo, você cria um cenário de maiorias, né, cada vez mais homogêneas, que acabam perpetuando esses preconceitos irracionais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiverem qualquer sugestão para a próxima semana, comentem aqui embaixo, mas também não deixem de falar suas dúvidas e outros comentários no geral. Muito obrigada e até o próximo vídeo.